Jesus falou, né, nas mensagens do profeta, que tudo seria revelado, nada ia ficar escondido. Então, a Márcia vai explicar, deu esse livro aí, então, vocês vão ver que tudo confere, né, Márcia? Tudo confere o que está nesse livrão aqui. Isso. Eu vou tentar explicar o máximo, né, que eu pude, assim, resumir tudo, assim, para a gente poder entender e ver com as mensagens, né? O que está batendo já, que seu Pedro, pela uma pessoa que não tinha estudo, mas parecia que estava dentro do Vaticano e sabia tudo o que estava acontecendo, verdade, sabe? Então o Malak Mar tem vocês viram aí no começo, né? Que ele era da Irlanda, foi responsável, um teólogo, professor, pontificado do Instituto Bíblico Vaticano, sacerdote, jesuíta, exorcista, um dos melhores lá do Vaticano, né? E depois ele pediu a dispensa, né? Porque viu tanta coisa lá que se afastou também. E é também como uma CIA. Ele também trabalhava, é como se fosse, querendo ou não, existe no Vaticano, a CIA. Nesse sentido. Quando a gente lê o livro, a gente entende isso, nesse sentido. É uma organização. É uma organização. Sei. E a maioria ele era jesuíta, né? E os jesuítas tinham isso, né? De investigar tudo nesse sentido. E em 1957 começa a cronologia. Ele vai assim por datas, né? Em 1957, no reinado do Papa Pio XII, então já começa a ter a nova Europa, a nova ordem mundial. Eles já estavam tendo um plano de como querer dominar o mundo e a igreja também tinha que fazer parte disso. Entende? Aí quando passa para o Papa Pio XII percebe isso. Percebe, mas ainda não chegou no pontificado dele. Algumas coisas ele passou, que a gente sabe que teve a guerra, teve algumas coisas assim com o marxismo, com Hitler, essas coisas assim. Mas aí passou para 1960, que era o Papa João Paulo XXIII. Com João Paulo XXIII, aí ele teve a ideia de fazer o Concílio Vaticano II. Ele teve essa ideia, essa inspiração. Sim. Que na cabeça dele não era uma coisa para degredir a igreja. Mas quem estava por trás, a ideia já era outra. Já era outra. Aí, já com seus 77 anos de idade, na época da sua eleição, esse camponês rechonchudo havia sido escolhido como Papa interino para um inofensivo e breve mandato que serviria para ganhar o tempo. 4 a 5 anos, calculava-se, até encontrar o sucessor adequado para guiar a igreja durante a Guerra Fria. Mas poucos meses depois de sua entronização, e para espanto de todos, ele abriu o Vaticano com uma surpreendente convocação para um concílio ecumênico, que é João Paulo XXIII. Ele já pediu concílio. Sim. Na verdade, a maioria dos funcionários do Vaticano, incluindo todos os conselheiros que haviam sido convocados para essa reunião confidencial, nos aposentos papal, no quarto andar do Palácio Pontífico, já estava profundamente envolvido nos preparativos daquele concílio. A questão, disse ele, girava em torno de uma carta, a famosa em todo o mundo, a recebida por esse predecessor, o trono de Pedro. A carta que a irmã Lúcia falou do segredo. Então, todo pontífice que assumia, lia a carta. Tinha que ler a carta. Tinha que ler a carta. É a primeira coisa que eles tinham que fazer, tinha que ler a carta. Então, quando ele assumiu, ele convocou uns ministros com ele, disse, e esse que escreveu o livro, Malak Omar, ele estava presente. Por isso que ele escreveu esse livro com toda propriedade. Mas ele não podia dar nome aos bois, como diz a história assim. Ele fez tipo essa leitura, tipo uma ficção, mas que é verdade. Entendeu? Porque ele estava contando a verdade sem poder revelar tudo, senão vai ser aquele bafafá, né? Sim, todo mundo assim. Então o que ele fez? Ele estava presente na carta. Já estava na carta. Mas ele não podia falar o que era. Ficar calado. Mas ele estava presente e ele sabia o conteúdo da carta. Tanto que todos sabiam que Lúcia, agora uma freira encausulada, há muito revelava os 2 primeiros segredos de Fátima. Mas esse desejo da Virgem, disse Lúcia, que o 3º segredo fosse publicado pelo Papa reinante em 1960. Nossa Senhora deu a ordem para ser lido em 1960. Ela deu a ordem. Ela pediu, quer dizer, a ordem ela pediu, né, que fosse lido. E que, simultaneamente, o mesmo Papa organizasse uma consagração mundial da Rússia
a Virgem Maria. Essa consagração deveria ser realizada por todos os bispos do mundo no mesmo dia, cada um a sua própria diocese, usando as mesmas palavras. Tal consagração seria equivalente a um ato mundial de condenação pública da União Soviética. Se tivesse a consagração, aí sabia que a União Soviética, né, ia ser que, como Nossa Senhora fala, ia espalhar, mas nisso o Papa ficou com medo, porque aí ia ter uma retaliação. Então ele resolveu desobedecer Nossa Senhora. Entendeu? Ele não desobedeceu nesse sentido, porque ele achou melhor não falar isso. Então, e a maioria dos ministros, foi dizendo que era coisa de superstição, que Lúcia era coisa de infância, que Lúcia podia ter se equivocado, que aquilo não foi uma aparição. Eles mesmos dizem. E que garantia existia de que 3 crianças camponesas analfabetas, todas ainda menores de 12 anos, havia transmitido com precisão a mensagem tão complexa. Quer dizer, estavam duvidando. Não, isso foi com o tempo. Não, ela pode ter se equivocado, a menina. Coisa de fantasia, botaram até ser assim, ó. Fantasia infantil. Não, foi uma fantasia infantil. Uma fantasia infantil. Aí Nosso Senhor fala na mensagem, no dia 9/5/2005, para seu Pedro. Leia aí, Eugênio. O que Nosso Senhor fala. O bom é comparar o que a gente vê aqui e o que Nosso Senhor está falando, sabe? A palavra de Deus, né? Isso mesmo. O que Nosso Senhor fala. Sim. 9/5/2005. 9/5/2005. Vamos ver aí. Aí fica uma coisa mais completa, né? Você lê, mas tem as mensagens do livro, as pessoas vão... Sentido assim, porque estavam dizendo que é coisa de criança. Aí fizeram o quê? A escola foi feita aqui, argumento do jesuíta. Porque teve um jesuíta que defendeu. Não, deve se contar para o povo. Deve falar a verdade para o povo. Deve falar. Esse jesuíta, né? Eu acredito que seja ele. Eu penso, né? Que ele também era jesuíta, né? Eu acho, né? Mas ele se deve falar. E a maioria, não. Aí começaram a fazer a cabeça do Papa. Não. Nossa. Abafa isso aí. Abafa. Mas é como ele diz aqui, ó. Continuamos o nosso rumo. Por nossa decisão deliberada. Rejeitamos uma proteção especial. Porque rejeitaram uma proteção especial de Nossa Senhora. Vê. Olha. Mas, de qualquer forma, que nenhum de nós aqui duvide de que estamos falando sobre destino de toda a humanidade. Estava falando do destino da humanidade toda. Não é uma simples coisa. Era a humanidade toda. É sério isso aí. Muito sério. Sabe? Muito então, sério. Ele puxou para ele essa responsabilidade também. E os outros também. Né? Aí na mensagem 9/5/2005, lisa aí. Mensagem 9/5/2005, mensagem que quem quer conferir em casa no 2575, 2575. O Cordeiro de Deus foi imolado. O que quer dizer? Veio para restaurar pela primeira vez, mas que agora virá para limpar toda a sujeira que está em cima da terra. O peso do pecado da terra já não aguenta mais. Os lugares que ainda existem de pessoas boas, o injusto vem se metendo no meio. Com isto faz com que os menos esclarecidos caiam na armadilha dele. Vejam, meus filhinhos, quando em Fátima apontei o sinal do sol, muitos creram na hora no fenômeno que estava ocorrendo. Mas que de lá para cá, este sinal quase nada adiantou. Ali hoje permanecem todos aqueles que querem mudar os ritos da Santa Missa. Um enorme templo fizeram, não com o dinheiro ganho pela diocese, e sim por mãos criminosas, que foram as que mataram Jesus, levando no mais triste tortura de uma vida tão jamais poderia aguentar. Mesmo sendo o Filho de Deus, e meu também, só podíamos vê-lo com os nossos olhos e nada podíamos fazer para aliviar suas dores terríveis. Os sofrimentos que ele passou, todos irão sofrer muito mais. Plantei a boa semente em Fátima, deixei o meu perfume de rosas celestiais. Curados foram tantos, mas os contras não queriam que fosse propagado pelo que estava ocorrendo em Portugal. Mas não adiantou. Os próprios filhos de Deus se encarregaram de espalhar a notícia e a conversão veio de muitos em toda a face da terra. Hoje ali permanece a marca de um revolucionário que quer que o povo
Entenda que todas as religiões fiquem numa só. Imbecis sepultados serão juntos na hora que a cólera de Deus descer do céu. Fátima, por enquanto, é lugar mariano, pois depois será um lugar de batalha. O diabo vem me desafiando, mas eu, Maria, vencerei. Ali não poderá plantar um templo de pessoas injustas, tirando a fé do povo. Com medo da minha basílica, vem se infiltrando, querendo arrastar quase todos para ficarem numa só, com uma seita perigosíssima. E os sacerdotes se deixam levar na conversa deles, pagando o dinheiro como Judas recebeu. O preço dele foi para levá-lo à morte. O que irá acontecer aos fiéis de Jesus sacramentado? Não há mais razão para se prolongar o tanto tempo. O ecumenismo, fruto desses que não são bons, são de péssima sujeira pelo que estão fazendo. O quintal onde está o seu templo será profundamente consumido por uma fumaça fúnebre que levará todos a morrerem sem terem mais volta. O pavor invadirá aqueles países perto de Portugal pelo mau cheiro de carne. Será arrasadora. Só os filhos da luz estarão livres desta maior tragédia. Nenhum dali ficará mais sossegado. O Brasil virão muitos pedindo socorro. Será uma desgraça para quem vem me provocando. Eu, Maria, Mãe de Deus, darei toda a cobertura aos que vêm rezando o Santo Rosário, porque é Deus que quer. A desonra que estão fazendo contra mim é de aborrecer demais. O meu santo Filho Jesus e eu, sua mãe, abaixo dele, outro nome não pode ser mais do que eu. Maria, Rainha do céu e da terra. Você vê, né? E você vê que, e na mensagem também, no dia 15/5/2005, eu vou ler um trechinho, diz assim: minha filha Lúcia, ela tinha um segredo para que toda a humanidade soubesse o que viria a acontecer dentro do Vaticano e em Portugal. Você está vendo como bate? Então, Nossa Senhora tinha assim advertido. Nossa Senhora vem como mãe de misericórdia. Né, vem alertar a igreja. Ela está vindo alertar. Você presta atenção. Em 1960. Aí a gente vai em 1963. Em 1963, no dia 29 de junho de 1963, começa a entronização de Lúcifer dentro do Vaticano. Dentro do Vaticano. É. A entronização do demônio dentro do Vaticano. Então, cardeais. É forte a gente falar uma coisa dessa assim. É triste, né? Assim. Religiosa. Ele está descrevendo aqui, não sou eu. Ele está descrevendo no livro, não sou eu. Porque não tem uma mensagem que Jesus fala: meus filhos, eles estão me traindo, né? Aí tem a mensagem do dia 31, que eu tinha pedido aí para o Eugênio ler. 31. Leia aí. Só ela, para você entender uma coisa. Que Jesus, nessa mensagem, ele já fala, em 2005, de um caixão fúnebre. Eu não entendia isso. Quando eu li esse livro, essa parte agora que eu vou relatar depois, primeiro eu quero que o Eugênio leia, e eu vou relatar, aí vocês vão entender. Quer dizer, como é que o seu Pedro ia saber disso? Como é que um homem que não tinha tanto ele não entendeu uma coisa dessa. Nem eu no começo não entendi, mas depois, quando eu li o livro, foi que eu entendi, né? Achou, Eugênio? Vamos lá. 31/3/2005. Mensagem 2535. Eu sou a vida. Quem vem se afastando de mim, não é de mim, mas também de João Paulo II. Perde o que é de mais precioso, a vida. Com a vida, nenhuma riqueza se compara. Tudo passa, o céu e a terra, o mar, menos a vida plena. O individualista, ele vai possuindo tudo o que ele quer, menos a segurança da sua vida, porque ela está em minhas mãos, como agora
a de João Paulo II. Ele está frágil, mas não a sua vida. Esta pode-se dizer que bem vivida está, como a tua, meu filho. Ambos estão em minhas mãos. Um pode até deixar esta terra em qualquer momento, mas outro tem que ficar para que dar continuidade ao meu pequeno rebanho. Dos países europeus, poucos lá estão comigo. Por isso, estou te enviando na frente de mim sem nenhum tropeço. A vara, quando é firme, vence a tempestades, mas não se quebra. Ela é firme e brota da árvore, cresce conforme o tronco, e o tronco é centro de tudo. Por exemplo, se uma casa mal construída vem a tempestade e derrubam. Já o que foi construída na terra firme, vem a tempestade, mas não consegue derrubá-la. O mesmo processo é todas as almas que estão comigo, todas são eternas. Por isso, a vida é quando ainda está vivo. Se vier em minha direção, ela passará desta vida para um lugar que não terá mais fim. Embora já tenha dentro da minha igreja os profanadores, com a nova versão, dizendo uns aos outros que os gregos tiveram seus deuses e que hoje eles vivem em outro lugar, sem ser por mim. Não estou sendo eu um Deus para eles, mas apenas uma lenda. E quem confirma para eles é o causador dessa desgraça e da morte. No centro de suas reuniões, preste atenção, o lugar escuro não pode ter luz para que as trevas possam tomar conta. No pacto é feito todos os integrantes tem que ter um pouco tem que dar um pouco do seu sangue, presta atenção. Oram e vejam, eu derramei o meu sangue por todos aqueles que vierem a seguir-me e que batizados são em meu nome. Então, não é preciso nenhum que faça este ato diabólico, derramando sangue para ter vida eterna. Eu sou a vida, só o meu sangue é que foi derramado sobre a terra que tem o poder. O resumo de tudo isto, alguém querer tomar o meu lugar. E estes adeptos da idolatria adoram um Deus morto, onde no centro da reunião deles tem que ter um caixão fúnebre, que ao abri-lo, dentro dele está um mistério que não pode ser revelado. João Paulo II vem sendo incomodado. Esses querem que depressa saia de lá porque querem tomar conta do mundo, mas não vão em hipótese alguma. A revolta deles é que, do jeito como está, dizem que ninguém suporta mais ficar numa igreja primitiva, que o mundo tem que passar para um só que deve comandar, e este será o fim, Jesus.